Irmãos, vamos falar aqui sobre a estrutura do nosso sistema de som, tá? Basicamente, o sistema de som da CCB, ele se resume em ah, 5 equipamentos, tá? Microfone, mixer, processador, amplificador e caixa, tá? Irmãos, do nosso sistema de som, irmãos, os itens mais importantes, tá? Caixas de som e microfone, tá? Em uma extremidade a gente tem o microfone, na outra extremidade nós temos as caixas, tá? Por que que eles são os itens mais importantes, irmãos? Um deles capta e o outro reproduz, tá? Um deles capta, o outro entrega, tá? Então esses são os itens mais importantes, tá? A escolha do microfone, tá? Ela vai dizer muito sobre aquilo que vai ser entregue para os irmãos, tá? E as caixas de som também, porque se a gente compra um microfone de boa fidelidade, uma caixa de fidelidade ruim, eu vou ter uma captação muito boa e uma entrega ruim. Se eu compro uma captação ruim e uma entrega muito boa, ou seja, vou ter uma captação ruim, uma caixa que é muito boa, poderia entregar uma excelente qualidade, não entrega porque o que o microfone está captando é ruim. Tá? Então, esses dois extremos, né, irmão? Os microfones e as caixas são os itens principais ali do nosso sistema. Quer dizer que a gente sempre vai pensar em, em tudo que for mais caro, em tudo que for novidade, modernidade. Não, irmãos, a gente vai pensar em coisas que dão boas eficiências, né? Então, alguns dos nossos irmãos, né, o irmão Carlos, já vem compartilhando com os irmãos alguns microfones que têm dado muito certo. Então, a recomendação é que os irmãos utilizem esses equipamentos porque já foram testados, né, irmão? Já foi registrado vídeos, os irmãos conseguem saber o resultado que foi obtido com aquele equipamento, com aquelas caixas. Então isso é bacana porque os irmãos já têm uma ideia, uma veracidade daquilo que aquele equipamento entrega, tá? Muito embora, né, irmãos, um bom microfone, tá? Ele pode captar muito ruim se for mal posicionado, né? Ele pode captar muito ruim se for mal usado. Tá? Uma caixa de som ela pode ser espetacular, mas se eu instalar ela errada, posicionar de forma errada, tá? Colocar cabos ruins, colocar um amplificador ruim, né? Uma mesa ruim, ou seja, algumas coisas ali no meio do caminho pode ser que afete, né? O resultado final, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Então a estrutura do nosso sistema, primeiramente, por que microfone? Porque é ele que capta tudo. Pronto, ele é a ponta, tá? Depois dele vai para onde? Vai para o mixer, para a mesa de som, para o misturador, tá? Pode ser mesa analógica, pode ser mesa digital, pode ser amplificador com mixer integrado, que é o caso do Rogue, do 4 em 1, enfim, qualquer amplificador que já tem ali as entradas de microfone, então tá? Já tem um mixer embutido. Né? Depois disso, tá? Então esse sinal veio do microfone, foi para o meu mixer, do meu mixer isso vai para o meu processador, tá? Então, no caso do amplificador 4 em 1 do Rogue, eles já têm um processador integrado, tá? E aí, quando a gente não tem, né, esse mixer, o 4 em 1 ou o Rogue, né, a gente provavelmente vai estar usando uma mesa de som, tá? E um processador depois dela, tá? Quando tiver, tá? Em muitos casos, tá, irmão? A gente só tem a mesa de som e o amplificador, isso não tem nada de errado, tá? Até porque eu já considero um processador, né, a partir do momento que eu tenho um filtro. Tá? O que é esse filtro? O grave, médio e agudo já é um processador, você está processando um sinal. Tá? Se eu tiver só uma mesa de som, né, só o equalizador da mesa de som já é um processador, irmãos. Tá? O processador digital, tá, que a gente tem falado, ele tem alguns recursos a mais que normalmente a gente não tem na nossa mesa de som, tá? Algumas mesas de som são um pouco mais limitadas, tá? Então algumas mesas de som, por exemplo as analógicas, às vezes elas têm ali, né, vários auxiliares, tá? Isso permite a gente controlar volumes de canais diferentes, de setores diferentes. As mesas mais simples não têm, tá? Então
quando a gente às vezes tem um processador de áudio nesse meio do caminho, ainda que eu tenha uma mesa simplesinha, eu posso controlar, tá, os ganhos de setores de forma diferenciada no meu processador. Isso também é possível nas mesas digitais, tá? Então o sinal ele veio do microfone, passou pelo meu mixer, foi para o processador. Aqui no meu processador eu fiz equalização, eu fiz o limiter, tá? Eu fiz ali a distribuição de sinal, tá? Eu fiz os delays e aí mandei para o meu ou para os meus amplificadores, tá? O amplificador, irmãos, ele é um multiplicador, tá? Ele recebe a tensão, tá? Os volts que saem na saída da mesa, na saída master, tá? Isso aí pode chegar até 7 volts, tá? Na saída de uma mesa e vai para o amplificador. O amplificador, ele vai pegar essa tensão, que é pequena, que veio da mesa, tá? E vai amplificar isso em vezes, tá? Isso vai depender o quê? Da potência do amplificador. Então, se o meu amplificador tem uma boa potência, pode ser que ele amplifique aí 50, pode ser que ele amplifique 200 vezes aí, né, o meu sinal que chegou nele, tá? Passou do meu amplificador, né, vai passar no estágio de potência e vai para onde? Vai para as caixas de som, tá? Nesse caso aqui, irmãos, tá, é onde a gente tem, tá, a distribuição do nosso som. Tá? As caixas de som elas são importantíssimas, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre o microfone, tá? Vamos falar um pouquinho sobre caixas. As caixas de som, irmãos, tá? Elas são importantíssimas. O posicionamento, a quantidade. Normalmente, irmãos, quando a gente vai falar em estrutura do sistema de som, vamos comprar um sistema novo para a nossa igreja. Primeiro, quantas caixas eu preciso? Antes de eu definir potência de amplificador, antes de eu definir modelo de amplificador, tá? Quantas caixas eu preciso, tá? E aí a gente não passa a pensar em caixas, a gente começa a pensar em carga, tá? Depois a gente pensa em distribuição, pensa em setores, tá? Mas a gente pensa em carga. Então, de repente, a minha igreja vai precisar somente de 2 caixas, uma salinha pequenininha, uma igreja pré-montada, tá? 50 pessoas, né? De repente ali 2 caixinhas de 6 polegadas já me atende. Bacana, então um amplificador ali, né, de que potência me atenderia, tá? Quantos ohms esse amplificador precisa ter? Quantos canais esse amplificador precisa ter, tá? E aí a gente começa a pensar em todas essas possibilidades, tá? Então, a caixa de som, irmãos, ela vai entregar uma boa eficiência a partir do momento que eu fizer uma boa instalação, tá? A caixa de som, ela tem cobertura, tá? O FAR de uma caixa, tá, define a abertura dela. Então eu posso ter uma caixa mais direcional, tá, que no caso seria as nossas caixas line, elas são mais direcionais, tá? E a gente tem caixas point source que acabam sendo mais abertas, tá? Ou seja, a caixa point source, por ela ter uma abertura maior, o som se esparrama, tá, um pouco mais, ele não vai tão longe, tá? Por quê? Ele não tem tanta pressão. No caso das caixas line, tá, elas são umas caixas mais direcionais. Então, como eu tenho uma potência afunilada, tá, eu consigo mandar o som mais longe, tá? Basicamente é isso, tá? E de uma forma mais direcional. A caixa line, às vezes ela não tem, tá, uma cobertura tão boa quanto às vezes uma point source, tá? A point source em algumas situações ela é melhor do que a line, né? A gente não pode trabalhar, irmãos, que a line é a melhor caixa que tem. Não, a line ela é boa em que sentido? Para qual ambiente? Para qual situação? Para qualquer igreja vai ser viável. Será? Não sei, tá? Por quê? De repente, irmãos, se eu tenho uma igrejinha, tá? Às vezes pé direito baixo, tá? A gente pode pensar em sonorizações, tá, mais eficientes, tá? De repente que não vai poluir, né, as minhas paredes, tá? Eu posso pensar de repente que uma determinada igreja, ela já tem alguns pontos, tá, aonde eu poderia colocar algumas caixas, tá? Que se eu fosse colocar caixa line, eu ia ter que rasgar a parede, tá? Para colocar numa determinada altura, aonde de repente, irmãos, eu não vou ter um aproveitamento muito melhor, tá? Então,
A caixa line ela é muito boa sim para igrejas, tá? Mas para todos os ambientes de igreja, tá? Para todos os ambientes de igreja vai ser a melhor caixa, né? Eu não sei, irmãos, eu não sei, tá? Eu chego à conclusão de que não, tá? Mas eu não posso afirmar para os irmãos que todas as igrejas vai ficar melhor com online. Eu não sei, pode ser que não fique, tá? Eu não sonorizei todas as igrejas, tá? O que eu sei é que a caixa line ela realmente se apresenta muito bem, mas a gente vai em algumas igrejas com caixas point source que também funcionam muito bem, tá? E aí é uma questão, tá? Porque quando a gente às vezes começa a trabalhar com a ideia, só tal equipamento vai funcionar, tal equipamento é muito melhor, às vezes, irmãos, tá? A gente vai investir muito em equipamento, tá? Quando às vezes o ideal seria fazer, às vezes um tratamento acústico, às vezes meu equipamento, às vezes é um equipamento bom, atenderia a minha necessidade. Aí primeiro eu vou lá, troco o equipamento, vejo que o resultado não ficou tão bom, para depois pensar numa acústica. Ou seja, a gente começa a fazer um monte de trabalho, um monte de vezes, tá? Então, qual que é a caixa adequada, tá, para determinados ambientes, tá? A gente tem que pensar, irmãos, né, que tudo aquilo que a gente vai trocar, que tudo aquilo que a gente vai dimensionar, tá? Ele vai ter, vai ser feita uma reforma na igreja, tá? Ou a gente simplesmente vai tentar fazer um ajuste para melhorar aquilo que a gente tem, tá? Por quê? Às vezes a troca de um sistema, tá, vai impactar em intervenção estrutural, tá? Às vezes a troca de um sistema vai impactar em parte elétrica, aonde vai requerer pedreiro, vai requerer eletricista, vai requerer pintor, tá? E às vezes a igreja não está passando por uma reforma, ela só quer melhorar o sistema de som. Aí eu vou mexer justamente aonde? No som. Não seria melhor fazer uma acústica? Colocar um forro acústico? A gente vai lá, coloca um forro acústico, às vezes aquelas caixas point source que estava lá, resolveu o problema. Né? Aí eu vou lá, troco, coloco caixa line, corto parede, tenho que fazer pintura, fazer obra na igreja, aquela obra demora 3, 4, 5, 6 meses. Às vezes era melhor ter colocado um forro acústico. O som ia ficar bom porque o som já era bom. Às vezes o som já estava bem dimensionado, tá? Às vezes o que estava faltando é o quê? Um tratamento acústico. Às vezes o que estava faltando era o posicionamento adequado das caixas. Às vezes a minha igreja ela não tem excitação tão grande, tá? No sentido de que eu precise fazer, por exemplo, um tratamento acústico. Às vezes o que eu preciso é somente posicionar as caixas de forma adequada. Às vezes, dependendo de como eu posiciono as caixas, eu começo a ter delay. E os irmãos confundem o delay, que não foi feito, tá, com o eco da sala. E aí, às vezes a gente está falando, irmãos, tá, de um problema que não é acústico. A gente está falando de um problema elétrico, tá, um problema de som, um problema de instalação. Tá? Às vezes o irmão foi lá, ele colocou as caixas num formato, tá? Que deu mais pressão sonora, tá? Deu mais pressão sonora, só que começou a dar delay. Entende? Então, toda essa experiência, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, o bom posicionamento da caixa, a boa escolha, tá? Irmãos, às vezes a gente não precisa de caixas potentes, às vezes a gente precisa de quantidade de caixa para ter um som homogêneo, tá? Às vezes é melhor, irmãos, a gente colocar uma porção de caixinhas e que todo mundo ouça num volume agradável, num volume bacana, do que às vezes a gente ir lá e colocar uma quantidade menor de caixas e caixas muito potentes, tá? Isso pra gente é um problema, tá? Irmão, mas aí se a gente colocar caixinhas menores, vai queimar, irmão, são muito fraquinhas. Bom, vamos lá. Quem vai instalar? Tem um projeto? Foi feito um projeto? Foi dimensionado? Tá? A gente não pode, irmãos, partir do princípio, tá, de que o nosso conhecimento, às vezes, sobre alguns assuntos, tá, é o pensamento válido. Tá? Quando a gente vai construir, às vezes, uma casa de oração, o primeiro passo, o que a gente faz? A gente vai lá no engenheiro, né? Ele vai fazer para a gente o quê? O projeto.
Depois a gente vai pegar esse projeto e vai levar para o nosso irmão o quê? O encarregado da obra, aquele irmão que vai estar responsável por interpretar aquela planta feita pelo engenheiro, tá? Com toda a parte estrutural que foi dimensionada e reproduzir aquilo como deve ser feito. Né? Então, o som, irmãos, não é diferente. Ele tem que ser projetado por alguém que entende de som, tá? Se essa pessoa que projetor não for a pessoa que vai instalar, tá? Que o irmão que vai instalar, pelo menos, saiba entender e interpretar aquilo que está sendo proposto, tá? Por exemplo, né, nós temos alguns irmãos que vendem, né, alguns sistema de som, né? E às vezes esse irmão ele vai lá, ele faz o projeto, né? E quando ele faz esse projeto, ele vai lá e instala esse projeto, tá? Isso é muito interessante, porque é o irmão que fez o projeto, foi lá e instalou. Agora, se o irmão fizer o projeto, tá? E mandar esse projeto para alguém instalar, por mais que às vezes, né, esse projeto ele vai mastigadinho, pode ser que a pessoa que vai instalar lá não vai seguir as recomendações. Às vezes o irmão fala assim, ó, eu quero que coloque uma caixa a cada tantos metros, a cada X de altura, e tem que ser os espaçamentos assim, assim, assim. Aí o irmão fala, perfeito, vamos instalar dessa forma. Quando chega lá, né, os espaçamentos entre os vitrais e as caixinhas, né, onde foram disponibilizados para colocar, não estão dentro das dimensões que o irmão colocou. Vai ter o resultado que o irmão preveu, né? Vai ter o resultado que foi previamente calculado. De repente, às vezes o irmão foi lá, fez uma simulação no Easy Focus, né? Usou algum software de predição, fez todo, né, um projeto, né? E aí quando manda o sistema, os irmãos às vezes instalou da forma que, não, só dá para instalar assim, né? E aí é onde entra o problema, tá? Então, irmãos, o posicionamento da caixa ele vai refletir diretamente, tá, no resultado final. Se eu tiver uma caixa de frente para outra, eu vou ter uma pressão sonora. Se eu tiver duas caixas viradas assim, eu vou ter uma pressão sonora. Se eu tiver uma caixa virada para o fundo da igreja, outra caixa virada para o púlpito, eu vou ter outra pressão sonora. Eu vou ter outro problema. Existe uma coisa no sistema de som que a gente chama de fase, tá? Quando as fases não estão alinhadas, às vezes eu tenho cancelamentos. Esses cancelamentos eles vão afetar o quê? Às vezes o irmão fala assim, poxa, mas o som da igreja tá magrinho, né? Tá magrinho. Por quê? Às vezes as caixas estão fora de fase, tá? Às vezes a gente pode estar, de repente, cancelando algumas frequências e aí fica aquele som anasalado. Por exemplo, um outro problema que acontece, quando às vezes os irmãos colocam as caixas nas laterais da igreja, né? Então, quando eu tenho as caixas nas laterais, o que acontece? O ideal seria, irmãos, que elas estivessem todas com as mesmas distâncias iguais. Quando eu colocasse as caixas ou que eu angulasse as caixas, seja como for, que todas elas sigam, tá, né, um alinhamento. Por quê? Se eu tiver uma caixa mais à frente, a outra caixa lá, todas desalinhadas, irmão, vira uma bagunça de fase. Tá? Até porque normalmente os irmãos não fazem, às vezes, um alinhamento muito bem feito. Irmãos, eu estou falando, às vezes, um irmão, que às vezes é um irmão eletricista, né? Que naquele carinho, naquela boa vontade de servir a Deus, né? De poder ajudar na obra, de poder contribuir, irmãos, colocou uma caixa lá, já tem som, tá? Já está resolvendo, tá? Qualquer forma que a gente for lá instalar, já vai ter som, tá? O que a gente está falando é a gente vai buscar o melhor aproveitamento, o melhor conforto, a melhor instalação. A gente vai usar a oferta da viúva, tá, como sendo o melhor ao ser oferecido para Deus. Tá? O som ele vai ser ele vai simplesmente amplificar aquilo que a gente fala que é a voz de Deus, né? Então ele está ali para isso, tá? Então a gente vai estar amplificando a voz de Deus. Quem está ali, de repente, uma alma testemunhada, ele precisa ouvir a palavra, ele precisa ouvir o conselho, ele precisa entender, tá? E se a gente às vezes tem um som que foi mal dimensionado, tem áreas escuras ali, onde o som não chega com qualidade, tá? Às vezes o irmão que está falando a 1 metro do microfone,
e lá atrás ninguém ouve, irmãos, às vezes alguém que está precisando comer daquele pão não vai comer, porque foi um som que de repente não foi bem instalado, tá? Não foi bem alinhado, de repente um sistema de som onde não foi bem usado. Então a gente tem que pensar nisso. Então a estrutura do som basicamente é esse, irmãos. Microfone capta, manda para o mixer, manda para o processador, passa pelo amplificador e vai pelas caixas, tá? Então a gente não pode esquecer disso, porque a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente.